Oi gente, tudo bem? Eu sou a Julie, sou fisioterapeuta e sou criadora de conteúdo no Instagram Fisioterapia Fácil. E hoje eu vim aqui para mostrar um pouquinho sobre técnicas de estudo. Então, para começar, eu trouxe a imagem dessa pirâmide para mostrar como o nosso cérebro aprende. A forma que a gente mais utiliza no dia a dia é ler, ouvir e ver. E como a gente pode perceber nessa imagem, essa é a forma que o nosso cérebro menos vai captar informação. A forma que a gente mais vai aprender é através do aprendizado ativo, que seria conversando, debatendo, praticando, fazendo exercício ou escrevendo sobre a matéria, ensinando outras pessoas e explicando. Então eu vou juntar um pouco dessas várias formas de aprender para a gente conseguir transformar o nosso estudo mais produtivo. Então, começando pela leitura. Vamos pesquisar informações completas. A gente olha lá no Instagram, tem uma imagem, uma chamada dizendo exercício resistido melhora a osteoartrose. Aí a gente vai levar aquilo como verdade, exercício resistido melhora a osteoartrose. Mas vamos mais a fundo nessa informação. O que é a osteoartrose? Que tipos de exercícios são mais utilizados, têm mais evidência para melhorar? Por quê? Qual é o mecanismo de ação que faz que ele melhore? Então, é interessante sempre pesquisar a fundo a informação para o nosso cérebro já criar uma linha de raciocínio. Pode pesquisar em livros ou em artigos. O importante é ler informações mais completas sobre o assunto. Então, o outro modo seria ver e ouvir. Isso a gente faz sempre na nossa aula presencial lá da faculdade, ver o professor falando, ouve o professor falando, ver os slides, assistir a videoaula sobre algum assunto, ou que a gente não entendeu direito, ou que a gente quer se aprofundar, os cursos online, que é específico de alguma matéria. Ou é interessante juntar já com outro modo de aprendizado, que seria escrevendo. Então, conforme tu vai vendo e ouvindo, vamos fazendo anotações durante a aula, para o nosso cérebro ir captando essas informações. Eu trouxe aqui um artigo que ele vai comparar alunos que fizeram anotações no laptop e alunos que fizeram informações escritas à mão. Então, dentro desse artigo tem 3 estudos e ele concluiu que alunos que fizeram anotações no laptop tiveram um pior desempenho do que alunos que escreveram à mão. Isso tanto de modo imediato, logo após as anotações, fizeram uma prova e não foram bem, tanto em formação tardia, 2 meses depois. Então, eles mostraram que apesar de pessoas que anotaram em laptop terem mais informações, conseguirem anotar mais, porque eles praticamente transcreviam o que o professor estava falando. É mais rápido de anotar. Eles vão ouvindo e vão transcrevendo. Tem mais informações. Porém, quem escreveu à mão teve um melhor desempenho. Por quê? O cérebro é forçado a raciocinar, pegar toda aquela informação e escrever de uma forma mais sintetizada e mais direta que consiga entender depois quando for ler. Isso vai criando circuitos cerebrais diferentes que vão facilitar o aprendizado. Além disso, já foi confirmado que a pressão da caneta sobre o papel e a posição de direção da tua mão, conforme tu vai escrevendo, também vai criando outros circuitos cerebrais diferentes do que se tu fosse apenas digitar. E isso vai ajudar no aprendizado. Então, quando puder optar entre anotações no notebook e a mão, preferir a mão. Então, outra forma de aprendizado ativo seria praticando e escrevendo. A gente já viu a videoaula, já tem algumas informações, já leu um artigo, já pegou mais algumas informações num livro. Já temos várias informações sobre um assunto. Agora vamos fazer uma conexão desse assunto. É diferente eu dizer assim, por exemplo, o Zika vírus pode causar hidrocefalia. A hidrocefalia causa um atraso no desenvolvimento motor. Legal, são informações certas. Mas vamos exercitar o nosso cérebro. Vamos fazer uma linha de pensamento. Então, a hidrocefalia, definida por tarará, pode ser causada pelo Zika vírus. De que forma? Ele vai atravessar a barreira placentária, vai atingir o sistema nervoso em formação, consequentemente levando um atraso no desenvolvimento motor. Como o fisioterapeuta vai atuar nisso? Entendeu que eu fiz uma linha de raciocínio? É diferente do que eu pegar apenas tópicos. A partir disso, a gente pode escrever tópicos, mas é para a gente exercitar a nossa memória. Nosso cérebro, naturalmente, ele vai esquecendo algumas informações.
Então é interessante a gente pegar algumas fichinhas, como os mapas mentais, que a gente escreve uma palavra-chave e vem puxando setinhas com algumas informações rápidas, porque depois, quando a gente bater o olho naquela informação, a gente vai lembrar. Outra forma seria fazer questões sobre o assunto, já se aprofundar, estudou sobre aquele assunto, fez um resuminho, vamos fazer algumas questões para ver como é que está mesmo o conhecimento. Se errou alguma questão, vamos ali e vamos entender por que a gente errou aquela questão, vamos procurar a informação certa daquela questão. Tá, Júlia, agora eu já sei os métodos de como aprender, mas eu não tenho foco para isso. Então a gente pode começar determinando o tempo. Acho que bastante gente já ouviu falar do método Pomodoro, que vamos determinar um certo tempo para uma determinada tarefa. Então, a gente vai fazer 25 minutos de uma tarefa que a gente determinou para aquele dia, dá 5 minutos de pausa, vai beber uma água, vai no banheiro, faz mais 25 minutos daquela tarefa e mais 5 minutos de pausa. Depois que fizer um tempo de 2 horas, a gente pode ter um descanso maior, de meia hora. Com o tempo, a gente vai exercitando e isso vai se tornando um hábito que a gente não vai ter tantas distrações como no início. Por isso que é interessante anotar quais foram as distrações. Se foi o celular que te distraiu, daí a gente já sabe que na próxima vez vamos botar ele no modo avião. Se foi algum barulho que tem naquele horário, será que não é melhor estudar em outro horário, então? Então, quais seriam os benefícios dessa determinação de tempo? Aumentar a concentração, porque tu tem determinado tempo para fazer aquela tarefa, então tu tem que vencer aquele tempo. Entender o que te tira o foco e atrapalha a tua concentração, tu vai lá anotar quais foram as suas distrações e vai melhorar isso depois. Consequentemente, tu vai aumentar a produtividade e o foco fazendo isso. E nós vamos ter uma sensação gratificante. Bah, que legal, consegui terminar essa tarefa a tempo, fui bem numa prova. Isso vai trazendo recompensa para o nosso cérebro, que vai fazer a gente conseguir criar um hábito cada vez mais. Além de determinar tempo, a gente pode determinar metas, que é o jeito que eu gosto mais. Em vez de determinar um tempo para estudar, vamos determinar quantas coisas vamos estudar nesse dia. Então, vamos separar o material. A gente tem tendência a estudar mais aqueles assuntos que a gente gosta, mas às vezes a gente tem que se obrigar a estudar aqueles outros assuntos. Então, vamos deixar ali naquela mesa só os assuntos daquele dia, para não ter distrações. A partir disso, a gente vai fazer um checklist. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, hoje eu vou estudar ortopedia. Vou estudar os músculos do manguito, vou estudar os testes especiais do manguito e vou estudar a avaliação geral do ombro. Cada vez que eu terminar um tópico desses, eu posso dar uma pequena pausa. Conforme for terminando, vai fazendo um checkzinho ali, mostrando que terminou. Isso impede que a gente deixe a matéria acumular, porque cada dia a gente vai ter uma meta para cumprir. Se, por exemplo, tiver um trabalho para fazer. Tem um trabalho de respiratório para fazer. E na quinta-feira eu estudo respiratório. Mas hoje não tem muita coisa para fazer. Eu já estudei, já adiantei a matéria. Então, mesmo que o trabalho seja daqui a um mês, vamos puxar para hoje para fazer. Para já não ter perigo de acumular caso surja outro trabalho com prazo menor para fazer. Então, é interessante ir organizando tanto as matérias para estudar quanto os trabalhos e as provas, né? E por fim, o jeito que mais se aprende, que seria ensinando os outros. Como é que eu vou fazer? Eu dizia que eu não sabia estudar com outras pessoas, que eu não memorizava, que eu não conseguia estudar. Mas na verdade eu não sabia como fazer. Então, tu vai sentar lá com o teu amigo, com a tua amiga e vamos estudar neuro hoje. Tu vai falar tudo que tu sabe, tudo que tu estudou sobre neuro. Depois troca, ele vai te falar tudo que ele estudou sobre o assunto. Se tu viu, ele me falou isso, eu ainda não tinha estudado. Repete essa informação para ver se tu soube explicar o que ele quis te dizer. Tá, Júlia, mas a minha prova é amanhã, eu não tenho como estudar com alguém, como é que eu faço? É aí que entra a parte de gravar áudio, para ver se tu consegue verbalizar aquilo que tu leu. Quantas vezes tu já não teve que fazer uma apresentação de slides e lá na frente tu ensaiou em casa, fez tudo em pensamento, estava ali na apresentação. Na hora que tu foi verbalizar, não saiu como queria, né? Então é isso que tu vai exercitar, em saber verbalizar aquilo que tu leu. E é nessa mistura de escrever e ensinar que a gente vai compartilhar o nosso conhecimento. É aí que surgem os Instagrams de estudo, as páginas profissionais, que vai mostrar o que a gente está
estudando, vai ensinar como faz um teste, por exemplo. No início eu criei a página para mostrar que meus resumos eram enfeitadinhos e tinham caneta colorida. Depois, conforme o público foi crescendo, que eu vi que eu precisava colocar informações que as outras pessoas entendessem o que eu queria dizer. E isso me forçou a estudar de uma forma que eu soubesse explicar para as outras pessoas. Então eu vou entrar um pouquinho qual seria a importância das mídias sociais para um fisioterapeuta, para um estudante de fisioterapia. É legal mostrar os seus diferenciais. Então, eu fiz um curso legal, eu tenho um aparelho novo, eu sei uma técnica diferente, vai mostrar o que você sabe a mais do que as outras pessoas. Também vai mostrar a sua experiência profissional, se tu tem uma pós legal, que tu tem um curso de aperfeiçoamento diferente e, consequentemente, tu vai atrair novos pacientes, demonstrando o teu profissionalismo, né? E o mais importante de uma mídia social, que seria transmitir informações, explicar a atuação do fisioterapeuta em um determinado caso. Acredito que foi através das mídias sociais que a gente desmistificou que fisioterapia era só traumato-ortopedia. Então, por exemplo, está atendendo lá a neuropediatria, vai mostrar como que o fisioterapeuta atua, quais foram os resultados que tu teve nesse teu atendimento, né? Isso em outras áreas, respiratória, neuro, na própria traumato-ortopedia. Com isso, tu vai demonstrar técnicas e quais foram os resultados, né? Qual foram o resultado de uma avaliação antes e uma avaliação depois. E com isso a gente vai trazer a valorização do fisioterapeuta, mostrando que ele realmente tem importância. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, pode me mandar um e-mail ou me chamar lá no direct do Instagram Fisioterapia Fácil. Tchau!